27 de outubro. E as coisas caminham para hiperradicalização. Quando Bolsonaro tenta mais um movimento para tumultuar o processo eleitoral, mais um, com esse negócio das rádios, o nível de desespero ele é tão enorme que a ação foi fulminada, como se diz no meio jurídico, de pronto. Por quê? Eu vou só dar um dado para vocês. A empresa que eles usaram para fazer a tal de, aspas, auditoria, simplesmente não capta sinais de rádio. É uma empresa que teria capacidade para controlar, para, aspas, auditar os sinais que as rádios emitem na internet, o tal de streaming. Vejam bem, os caras chegaram ao ponto de insinuar o adiamento da eleição há 4 dias do pleito. Não vou nem falar que essa empresa que eles usam é uma empresa contratada por Periquito, o dono da Havan, o velho da Havan. A coisa ela é tão estúpida que eles alegam uma contaminação na propaganda no Brasil inteiro e juntam dados sobre 8 rádios. Das 8 rádios, 7 já mostraram o absurdo que disseram sobre elas. E uma comprovou que o erro foi do PL, que simplesmente não mandou a propaganda. Mas por que eu falo isso se a coisa é tão ridícula? Porque há 4 dias da eleição, ontem, Bolsonaro chegou a convocar uma coletiva de imprensa onde pretendia pedir o adiamento das eleições. Por questões políticas não o fez, mas mandou um monte de recados, fez convocação dos ministros militares e etc. Ora, gente, eu vou dizer para vocês o seguinte, as coisas não estão fáceis. Não é uma questão de alarmismo ou catastrofismo. Eu sempre peço que as pessoas recorram aos livros de história. Vejam que em Santa Catarina, Paraná e em Goiás, começam a correr listas de empresários, advogados, prestadores de serviço, que como petistas que seriam, ou como eleitores de Lula que seriam, não deveriam mais ser admitidos em círculos de negócios e contratações. Gravíssimo. Imediatamente me veio à memória a Alemanha nazista dos anos 30, quando os estabelecimentos de judeus eram marcados com a estrela de Davi. Com tinta amarela marcava-se o estabelecimento e nele ninguém deveria entrar, negociar ou adquirir. Assim começou. Depois, começou a expropriação dos estabelecimentos de judeus e a destruição mesma desses estabelecimentos. Isso na década de 30 ainda não tinha guerra, ainda não havia a chamada solução final, o extermínio de judeus, ciganos, negros e todos aqueles que se contrapunham ao regime nazista. Notem, muitos judeus nos anos 30 chegaram a apoiar Hitler. Aconteceu o que aconteceu no Brasil, quando empresas começam a assediar seus empregados, ameaçando-os por conta do exercício da condição cidadã. Quando listas de empresários e prestadores de serviço
começam a circular, de modo a eliminá-los das suas formas de sobrevivência, dos seus comércios, das suas pequenas indústrias, dos seus serviços. É porque, ora, nós precisamos ganhar esta eleição. Não é possível que isso seja tratado com naturalidade. É gravíssimo o que está acontecendo. Bolsonaro já tentou de tudo para melar as eleições. O roteiro é o roteiro de Donald Trump. Exatamente igual. O mesmo roteiro. Mentira, mentira, mentira. Desacredita a institucionalidade. Constrói o argumento do dia seguinte. Até hoje Trump diz que ele ganhou a eleição. Perdeu a eleição lá por 8 milhões de votos. Tentou centenas de ações judiciais. Perdeu todas. Mas até hoje ele sustenta que ter sido o vencedor da eleição. E os Estados Unidos vai se convulsionando aos poucos. O supremacismo branco, o racismo, a misoginia, a fratura exposta na sociedade americana vai se elevando. O roteiro do Bolsonaro é o mesmo. Agora existe uma diferença entre Trump nos Estados Unidos e Bolsonaro aqui. E não é aquele cabelo alaranjado ridículo, não. Quando Trump tentou puxar para si as Forças Armadas americanas, ele recebeu um sonoro não. O chefe das Forças Armadas americanas disse com todas as letras nos jornais: as Forças Armadas têm outro papel. Somos força de Estado. No Brasil é o contrário. As Forças Armadas, pelo menos, por conta desses generais que estão com Bolsonaro, e que Bolsonaro caga na cabeça deles todos os dias. É um esporte preferido do Bolsonaro, cagar na cabeça de general, mas eles estão com Bolsonaro. Marca uma diferença importante que exige atenção. Ontem, a primeira coisa que ele fez foi convocar os generais. O desserviço que esse Bolsonaro e que este comando das Forças Armadas estão prestando para o Brasil e para si mesmos é um negócio incompreensível. Portanto, gente, nós precisamos ganhar esta eleição. Vai ter um terceiro turno. Vai ter o esperneio. E se nós, como sociedade, não tivermos a capacidade de preservar o país para nós, brasileiros, e para o nosso futuro, ora, revejam a história. Hoje são listas com empresários para serem eliminados do mundo dos negócios. Depois de amanhã, podem ser as estrelas de Davi, pintadas nos estabelecimentos, costuradas nas roupas de pessoas. E o futuro, bem, o futuro dialoga sempre com o passado. Sempre. Vamos lá, falta pouco.